Boa noite! Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live de integração e saúde. Meu nome é Regiane Caniac e o tema de hoje é ozônio, terapia neural, microsistema de acupuntura bucal e a odontologia, como que se relacionam tudo isso? Bom, eu estou aqui hoje para tirar as dúvidas de vocês, mas eu já vou antecipadamente colocando algumas dúvidas comuns que todo mundo me pergunta a respeito desses assuntos. Muitos de vocês podem já conhecer o que é a ozonioterapia, ou a terapia neural, ou a acupuntura, ou microsistemas, ou até mesmo o laser, que era interessante ter separado também. Mas muitos de vocês estão se perguntando do que é que ela está falando. O que seria a terapia neural? O que seria a ozonioterapia? Usa tudo isso junto? Usa separado? Usa na odonto? Usa na medicina integrativa? O que é isso? De onde vem tudo isso, né? Bom, ozônio, laser, terapia neural, acupuntura. Quanto a laser terapia, deixa eu já deixar o meu laser aqui também para fazer parte, né, da nossa mesa de artefatos aqui. Bom, gente, o que acontece? O que são essas técnicas? O que são essas terapêuticas? São possibilidades extras de tratamento que você pode estar associando à sua prática. Ah, Regiane, mas eu entendo de acupuntura, mas eu não conheço o microsistema bucal. Ou, nossa, eu faço terapia neural, mas eu não sei medicina chinesa. Ah, mas eu uso ozonioterapia e nem faço ideia o que é acupuntura. Como é que tudo isso se conversa? Como é que tudo isso se resolve? E assim, precisa haver conexão? Tudo precisa existir juntos? Calma! Hoje à noite a gente vai, nos próximos minutos, eu prometo para vocês que eu vou responder essas e outras perguntas ainda. Vocês vão ver, entender tudinho. Bom, vamos lá. Odontologia tradicional, a odontologia que você aprendeu na faculdade. Ela traz algumas dessas técnicas no nosso currículo? Não. Algumas escolas hoje estão começando a incluir a acupuntura, né, na sua grade, mas isso ainda não é muito comum. A acupuntura ela tem muito a acrescentar dentro da odontologia e a medicina tradicional chinesa já é um patrimônio, né, cultural da humanidade. A acupuntura ela já faz parte de uma especialização dentro da odontologia e ela pode trazer inúmeros benefícios terapêuticos para os nossos pacientes. A acupuntura, a medicina tradicional chinesa são consideradas práticas integrativas complementares. A ozonioterapia, ela entra também como uma prática integrativa complementar. Ela entra como uma prática que vem para trazer benefícios às técnicas dos dentistas, seja numa excelente descontaminação dos procedimentos, até bioestimulação de tecidos. Então, a gente tem muito a ganhar com a ozonioterapia. Eu confesso para vocês que hoje eu preciso mandar meu aparelho para fazer um upgrade nele e fazer uma revisão anual. E eu fico pensando o que eu vou fazer uma semana sem um aparelho aqui, de tanto que a gente está já habituado a ter, né, essas terapêuticas. Mas há um tempo atrás, isso não fazia parte da minha rotina, mas hoje, né, o ozônio já está integrado aqui para mim. Quando usar ozônio? Quando usar terapia neural? Quando usar a terapia neural e a acupuntura? Quando usar essas terapêuticas? Pessoal, entendam como se fosse um cardápio, né, com várias possibilidades, né? Só que aqui, no caso, nós temos possibilidades terapêuticas. A acupuntura é uma possibilidade terapêutica para oferecer para o paciente durante seu tratamento. E às vezes você nem oferece, às vezes simplesmente você usa esse conhecimento durante a consulta para viabilizar o seu tratamento odontológico que você já está fazendo. Agora, a ozonioterapia, ela também entra com uma prática complementar, com os seus benefícios no sentido da descontaminação, no sentido da bioestimulação,
no sentido de você facilitar uma regeneração óssea, entre tantas outras aplicações do ozônio. E a terapia neural? Onde que entra a terapia neural na odontologia? A terapia neural entra no sentido de desbloquear campos interferentes que a boca possa estar gerando, né? Considerem o corpo como um sistema integrado, completo, em que você pode ter campos de interferência na boca e isso, ou gerar traumas através do procedimento odontológico, ou vice-versa, você ter relações do corpo que estão se expressando na boca e você pode, através da terapia neural, fazer esses ajustes, né, para que a hemostasia, a homeostase do paciente se recupere. Quando você vai usar quando você vai usar o outro? Ou, Regiane, eu posso usar todos ao mesmo tempo? Né? Pode ou não pode? Será? Bom, tem uma frase que fala que menos é mais, né? A sabedoria profissional nossa é ter, através de um adequado diagnóstico, você ser objetivo com as suas técnicas. Aí sim você vai ter um resultado excepcional nos seus tratamentos. Mas cada caso é um caso, cada paciente tem as suas individualidades. Quando eu uso laser, quando eu uso terapia neural, quando eu uso acupuntura. Vamos por partes. Quando nós vamos usar ozônio terapia, por exemplo. O ozônio, para quem não conhece, a gente usa um gerador, acho que vira ali para mim aqui, a gente já mostra aqui. Eu tenho aqui um gerador da Ozone Life. Existem geradores de diversas marcas. A Ozone Life, a Filozone, são geradores, não sei se eu posso falar marca aqui, né? Eu não estou fazendo propaganda de ninguém, mas eles têm equipamentos com Anvisa, com certificação, e que o dentista pode usar eles e obter os seus efeitos terapêuticos com critério. Nós usamos seringas que são ozônio resistentes, ou seja, ela já tem um material diferente que você não vai ter uma reação desse êmbolo, então não é qualquer seringa que você vai usar. Seringas, essa é uma de 60 ml, essa é uma de 20 ml, então você tem várias capacidades de seringa, dependendo do que você vai precisar. Se você vai usar o ozônio junto com tratamento endodôntico, se você vai usar ele numa restauração, se você vai usar ele junto com tratamento periodontal, para que você vai usar? Dependendo da indicação, você tem uma dosagem e você tem uma quantidade de ozônio que você vai estar usando, uma concentração adequada para você ter estimulação ou para você ter esse efeito bactericida. Nós temos geradores como esse, que são ligados a um cilindro de oxigênio medicinal. Aí a gente conecta essas seringas no gerador. Deixa eu até fazer aqui para mostrar. E essa seringa vai se encher do ozônio. Opa, deixar aqui. Tem que abrir ali. Deixar ela aqui paradinha, daí a gente vai conversando. Essa seringa, ela vai se abastecer do gás ozônio. E você vai, através dessas seringas, deixa eu pegar aqui, na verdade, só para mostrar para eles. Você vai ter uma concentração de ozônio aqui, que você vai conectar uma agulha adequada para o que você precisa e vai fazer o uso desse ozônio no tecido, seja ele gengival, dentário, numa cirurgia. Mas aqui nós estamos falando de você usar microsistemas bucais e o ozônio, né? Na técnica MAB, agora ficou cheirando ozônio aqui, gostoso. Na técnica MAB, de microsistema de acupuntura bucal, nós falamos muito sobre os pontos de microsistema, pontos que estão dentro da boca, localizados próximos aos dentes e também nas regiões retromolares, nas regiões posteriores da boca, e essas regiões, elas servem tanto para diagnóstico quanto para terapêutica. Mas você vai usar o ozônio nesses pontos? Intrabucal, no ponto de acupuntura?
Não, nos pontos de microsistema, nos pontos de acupuntura, você não vai usar o ozônio. Você vai usar procaína, você vai usar laser, tem outras formas de ativar que eu já vou falar para vocês. Quando dentro do método MAP que você vai utilizar o ozônio? Quando você vai fazer estímulos da articulação temporomandibular, quando você vai fazer estímulos em região crânio-cervical para dores orofaciais, paralisias, parestesias, em que a gente pode também usar o ozônio numa baixa concentração, correspondente à bioestimulação. Você usa daí o ozônio nos pontos de acupuntura sistêmicos, faciais, cervicais. Então, aqui nós vamos ter aquele alívio tanto de pontos gatilho, quanto de estimulação para dor, e também você pode casar nesses momentos o efeito terapêutico do ponto de acupuntura, que acontece, né, pela técnica da acupuntura, sem substância ou não, a acupuntura já tem um estímulo nos pontos, mas nesse caso, nessa região crânio-cervical, você pode ter esse efeito combinado do ozônio nos pontos de acupuntura. Então, eu gosto de casar o ozônio com a técnica MAB de microsistema quando a gente está fazendo tratamento de dores cervicais, de dores orofaciais, paralisias, parestesias, dor de articulação temporomandibular é muito interessante. Então, é uma opção bem legal, usar o ozônio junto com esse conhecimento combinado. E agora, os pontos de microsistema, Regiane. Então, eu não vou ficar pondo ozônio nos pontos de acupuntura, não. Você vai pôr o ozônio nos pontos intrabucais referente ao tratamento odontológico. Aí, não é a acupuntura. Você vai fazer bioestimulação pré e pós-cirúrgica, você vai fazer tratamento de bolsa periodontal, você vai fazer vários usos do ozônio dentro da boca relacionados diretamente à odontologia. Para casar com a acupuntura, normalmente você vai usar, indico usar o ozônio extra-oral, tá? Mas isso quando a gente está falando de casamento com a acupuntura. Agora, dentro da odontologia, olha, todos os meus procedimentos odontológicos tradicionais hoje tem ozônio junto. Todos. É difícil um procedimento odontológico, até na água da minha cadeira tem ozônio. Então, o ozônio faz parte da minha vida. Ok, dito isso, vamos para o próximo tópico. Pontos de microsistema. Regiane, você tem, então, os pontos de microsistema, né? Onde seriam esses pontos, né? Onde eles se localizam? Ontem mesmo eu fiz uma live falando sobre a localização dos pontos de acupuntura, sobre as micro-regiões, uma live falando sobre essas localizações. Hoje a gente já está falando da combinação dessas técnicas, né, com outras práticas integrativas. Pontos de microsistema bucal. Nós vamos estar usando laser, né, laser de baixa intensidade, para você fazer a ativação dos pontos de acupuntura intrabucais, ou nós estaremos fazendo uso de uma seringa com uma agulha bem fininha, deixa eu até colocar aqui uma agulhinha para a gente ficar ilustrado, essas agulhinhas amarelas da BD, uma agulha mais fina ainda que você tiver. Então, a gente faz a injeção de anestésico sem vasoconstritor, pouquíssimas gotas nesses pontos após a sua localização. Mas, Regiane, como é que é o critério para isso? Como é que usa? É só pegar aquele mapa que tem lá na internet e sair colocando procaína ou lidocaína nesses pontos? Pessoal, eu gosto de ter um encadeamento lógico para isso. Como eu tenho uma fundamentação na acupuntura, e a acupuntura a gente aprende a fazer um diagnóstico integrado do paciente, e você também aprende a relacionar esses sintomas, e a partir daí, você compor um tratamento, eu faço o mesmo raciocínio para a boca. Fazer o diagnóstico do paciente, relacionar esses sintomas, e você fazer uma
combinação de pontos que você vai estimular para ter um resultado terapêutico. Aí você pode fazer essa combinação de pontos de microsistema com o laser ou com o anestésico sem vasoconstritor, que você pode usar a Procaína 07. Ah, Regiane, mas Procaína 07... A Procaína 07 também é usada na terapia neural, não é? Isso mesmo. Então, pessoal, terapia neural. Terapia neural é uma prática, como eu falei no comecinho da live, que a gente faz a injeção da Procaína 0,7%, algumas técnicas de outros colegas usam diferentes concentrações, isso varia de acordo com a técnica, mas o princípio é sempre o mesmo, você usar a Procaína baixa concentração, tá? Uma Procaína baixa concentração e sem vasoconstritor. Então, normalmente, eu tenho ampolas estéreis, que eu mando manipular essa Procaína para poder estar usando ela com esse efeito terapêutico. Então, quando você abastece a sua seringa com Procaína e você vai fazer ativação de pontos dentro da terapia neural, a gente tem aqui um outro princípio, um outro raciocínio. Você vai buscar campos de interferência, você tem que construir a história de vida do seu paciente e detectar ali os fatores chaves, aí você vai relacionar sintoma com patologias que o paciente teve, com traumas que ele passou, e vai construir uma terapêutica. E a terapia neural, ela não é usada somente em pontos de acupuntura. A terapia neural, ela empresta os pontos da acupuntura também para fazer os seus efeitos. Mas a terapia neural tem gânglios e regiões específicas nos protocolos da terapia neural que costumam ser utilizados para fazer esse desbloqueio em camadas do paciente. Mas a gente tem isso em comum, porque a boca, ela é um dos maiores geradores de campos de interferência que a pessoa pode ter. Então, a boca, ela gera muito campo de interferência, sejam eles infecções, patologias, doenças crônicas, doenças agudas, dores, fístulas, canais que não estão adequadamente tratados ou não puderam ser adequadamente tratados por alguma alteração anatômica, né? A gente tem tanta multiplicidade de formatos anatômicos, uma raiz, né, no canal, que em alguns dentes eles têm tantos condutos extras e acessórios que, por melhor que o dentista seja na sua técnica, nem sempre é possível desinfetar esse dente 100%, deixar ele esterilizado 100%, por conta da permeabilidade dentinária e por conta, às vezes, da agressividade da bactéria que tem ali. Então, nesses casos, esses dentes podem também ser um campo de interferência para o paciente. Metais diferentes que o paciente tem na boca, ou materiais que não são biocompatíveis para aquele paciente. Aí volto, eu falei isso na live de hoje de manhã sobre implante de titânio. Todos podem implante de titânio? Não. Todos podem implante de zircônia? Também não. Por quê? Depende de cada individualidade. Aí a gente entra no princípio da biocompatibilidade dos materiais. Então, para algumas pessoas, alguns materiais são incompatíveis e eles geram campos de interferência. Para entender esses campos de interferência, a terapia neural, a técnica da terapia neural, também usa os mapas do microsistema. Também usa esse mapa de acupuntura intraoral. Então, você vai ver quem estuda terapia neural, às vezes vai buscar estudar medicina chinesa, porque ali ele teve o primeiro contato com meridianos dos dentes, meridianos do corpo que se relacionam com os dentes. Então, esse conhecimento do microsistema, ele está contido dentro da terapia neural. E a terapia neural também é utilizada em alguns momentos dentro do método MAP. Então, são técnicas que se conversam harmonicamente. Um dentista pode nunca usar Procaína em pontos bucais, ele pode usar somente o laser e ter os seus resultados.
Ou o dentista que já usa terapia neural, ele pode também pensar um pouco a mais, além, né, dos pontos tradicionais, e pensar nos pontos de acupuntura também que ele está ativando. Agora, é para pôr ozônio em todos os pontos de acupuntura do Bob, né? O Bob não tinha aparecido na live ainda, né? Para quem não conhece, o Bob é o meu modelo dos 12 meridianos, ele sempre está aqui dando um apoio nas nossas lives, né? Mostrando o seu padrão energético para nós. A gente vai colocar ozônio em todos os pontos de meridianos do Bob, ou terapia neural em todos os pontos? Não, pessoal. Aí você tem que saber para que você está usando. Qual que é a tua intenção usando o ozônio? Qual a sua intenção usando a terapia neural? Senão você sobrecarrega aquele sistema com informações. A gente tem, deixa eu mostrar para vocês, as agulhas de acupuntura. Eu até mostrei em uma outra live também, agulhas de acupuntura. A gente tem vários tamanhos, deixa eu ver se eu estou com um tamanho pequenininho aqui, mas somente a agulha de acupuntura. Aqui tem um pacotinho com 10. Uma agulhinha dessas, sem substância nenhuma, faz efeito terapêutico no ponto de acupuntura. Não precisa injetar medicação, não precisa injetar o ozônio, não precisa injetar a terapia neural para você ter o efeito da acupuntura. A acupuntura acontece somente pelo estímulo da agulha. Por quê? Por que isso acontece? Porque não é um ponto gatilho, porque é um ponto de acupuntura, porque é um ponto que tem uma resistência elétrica diferente. É um ponto que, por impedância, ele é diferente do restante da pele. É um ponto que tem mais microestrutura, que tem uma microvascularização diferente, que tem mais terminações nervosas, que tem conexão direta com áreas cerebrais e vai ter esse efeito terapêutico à distância. É como se o ponto de acupuntura fosse um receptor da informação, e você ativa aquele ponto, ele ativa o nosso cérebro, ativa o nosso sistema nervoso central e desencadeia um efeito em cascata para a terapêutica que aquele corpo precisa e a terapêutica que está atrelada àquele ponto. Então, nós temos princípios e fundamentos energéticos para cada um dos pontos de acupuntura do Bob e de todos nós. Então, a acupuntura por si só, ela já é uma técnica completa. Lembrando que a acupuntura, ela é milenar, né? Ela é uma técnica que é milenar. Nós estamos aqui fazendo alguns casamentos entre essas técnicas. Por quê? Porque no dia a dia é isso que acontece. Quando você começa a usar a acupuntura direto nos seus pacientes, a terapia neural direto nos pacientes, o laser direto nos pacientes, ou o ozônio, fica muito natural. Quando você vê, você já está integrando isso. Mas no começo, uma das grandes dúvidas dos meus alunos é: nossa, como que eu vou saber todos esses pontos? Quais pontos eu escolho nesse caso? Quais pontos eu escolho para esse caso? O que eu uso primeiro? Quando eu vou usar o ozônio? Quando eu uso a terapia neural? Quando eu uso somente agulhas ou laser? São as maiores dúvidas que os alunos têm. As maiores dúvidas que eu tive quando eu estava começando. Tanto que eu já contei para vocês que por algum tempo que eu fui acupunturista completa, acupunturista raiz, assim, de saber todos os princípios da acupuntura. Porque antigamente a acupuntura não era voltada para a odontologia, ela era geral, então eu aprendia tudo, coisas que eu não ia usar no meu dia a dia. E a parte odontológica eu tinha que pescar do que eu estava aprendendo, o que se referia à minha prática para eu trazer para o meu dia a dia. Então, por um momento da minha vida, a acupuntura era uma coisa linda, que fazia sentido para mim, que eu achava maravilhoso a filosofia, mas que estava numa gaveta, não estava aqui na minha cadeira, não estava aqui comigo no meu dia a dia. E com o passar do tempo, eu consegui enxergar formas de trazer isso para a minha prática e
o entendimento dos microsistemas bucais foi uma espécie de libertação, porque era um mapa que eu não tinha aprendido na acupuntura tradicional, e que, assim, na cadeira, é a nossa prática, gente. Você senta com o paciente aqui, você faz a palpação dos pontos, ou se o paciente conta uma coisa completamente nada a ver com relação a uma região que não tem problema odontológico, que não tem cárie, que não tem nada radiograficamente, e você vê que tem uma interferência ali, daí você vai conversar com o paciente, sintomas, constrói a estrela dele, os alunos sabem do que eu estou falando, né? Fecha aquele diagnóstico pelos sintomas e, de repente, pelo mapa, você fala, nossa, aqui, tá aqui a referência, você descobre o que está referindo ali. E isso ajuda você a direcionar o seu tratamento. Porque os sintomas, eles são encadeados, e às vezes o sintoma que causou o problema, ele está interno, ele não está superficializado, não é o que está aparecendo para você, não é o que o paciente está se queixando. E com o raciocínio da medicina chinesa, você consegue ter algumas respostas interessantes. Então, isso é muito legal no nosso dia a dia. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Perguntem. Eu fiz alguma exposição baseada aqui em perguntas que vocês têm me feito. Alguma pergunta? Pode fazer. Estou dando aqui para todo mundo. Pessoal do YouTube, alguma perguntinha? Pessoal do Instagram, podem escrever aqui no chat se qualquer coisa que vocês queiram saber especificamente, né? Uma das maiores perguntas que eu ouvi nos últimos tempos, até da turma, acho que da turma 2, é: Regiane, que ponto que eu uso aqui para essa situação? Ou que ponto que eu uso para? Que ponto que eu uso aqui? Porque, gente, né, voltando ao Bob aqui, são mais de 400 pontos sistêmicos, né? Então, às vezes, para você ter tudo isso na cabeça, como é que eu uso, como é que eu encadeio, como é que eu relaciono esses pontos sistêmicos, é tanta coisa. Eu falei para uma aluna esses dias, começa pelo básico. Existem pontos que são de maior uso pelo dentista, pontos de neuromoduladores, pontos analgésicos de cabeça e membro superior, pontos que vão equilibrar face, né, que vão tirar edema, pontos que trazem equilíbrio geral para os órgãos. Então, existem pontos chaves, e esses são poucos pontos. E você pode começar por eles. Começar por eles, não sei se vocês assistiram uma live sobre controle de ansiedade, em que eu falei de 2 pontos de acupuntura, talvez 3, e mais um floral. Só aquilo ali já elimina o ansiolítico da vida do seu paciente no momento da consulta. Eu digo assim, eu usava ansiolítico para preparar meu paciente no pré-cirúrgico. O paciente chegava ali na minha sala de espera, eu dava ansiolítico, ele entrava, eu fazia o procedimento. Hoje eu não uso mais. Agora, o ansiolítico que o paciente usa na casa dele, por indicação médica, quem vai retirar da vida dele é o médico dele. Se você tiver um estímulo com acupuntura, que traga um equilíbrio constante para a vida do seu paciente, o próprio médico vai dizer, viu, você não precisa mais tomar essa medicação. Não é você que vai tirar, sempre isso. A acupuntura, ela às vezes se comporta como se fosse um super anti-inflamatório, super analgésico, né? A gente tem pontos na boca que você usa e você tira a dor do paciente imediatamente, né? Quando é uma dor muscular, quando é uma dor tensional, quando é uma dor aguda, você consegue tirar a dor imediatamente do paciente. E às vezes o paciente fica dias sem dor. E às vezes com dor, não dá para falar nome de medicação, né? Mas às vezes com analgésico, né? Ele teria que tomar de 4 em 4, de 8 em 8. E a acupuntura, ela dá essa sobrevida do efeito analgésico. Por quê? Porque ele libera opioide endógeno, porque ele libera neurotransmissor. E quando a gente casa a técnica da acupuntura com o ozônio, com a terapia neural, com a acupuntura, com laser, nós temos resultados somados bem interessantes. Pessoal,
Então, hoje eu quis trazer para vocês aqui, porque eu sempre estou falando sobre pontos para isso, pontos para aquilo, mas nem sempre a gente fala, e daí? Como é que junta? O que que faz? Como é que usa? O que que é esse ozônio que você fala? O que que é a terapia neural que você fala? O que que é essas agulhas, leite? Como é que usa isso na prática? O que que faz, né? Porque vocês também têm que trazer isso para o dia a dia de vocês, assim como eu trouxe para o meu. Aí, quando a gente traz para o nosso dia a dia, você pode até não poder usar em todos os pacientes, porque nem todos os pacientes vão querer receber essa técnica, por exemplo, mas você sabe que você tem esse recurso. E quando você puder, você pode usar. E isso dá para você uma potência terapêutica diferente da que você tinha quando você saiu da faculdade. Isso eu posso afirmar com certeza. É uma outra vida você ter esse conhecimento e não só ter o conhecimento, você aplicar, né? Ter essa prática e ter os resultados no seu dia a dia. A gente falou esses tempos uma live com algumas alunas, se melhorava ou se resolvia, né? Porque melhorar, muita coisa melhora, mas o que que resolve mesmo para o seu paciente? O que que resolve? Aí, a Sansi, foi com você, minha querida. Achei maravilhosa aquela live. Inclusive, nós vamos repetir na semana que vem, né? Nós vamos repetir algumas lives com colegas, que eu estou aqui falando sozinha, já estou sentindo falta de conversar aí, então nós vamos... Semana que vem eu não vou estar sozinha às noites. Teremos colegas aqui compartilhando experiências sobre odontologia e essas abordagens terapêuticas. Vamos sim, né? Vamos lá. Queridos, foi um prazer estar com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer consideração, manda no meu direct, manda ali no bate-papo do YouTube e a gente está aí para responder vocês no que for. Pessoal, um grande abraço. Deixa eu me aproximando aqui das minhas telas e me despedindo de vocês. Até mais. Aqui.